Você já assistiu Premonição 3? Chegamos ao melhor filme da franquia. Bom, pelo menos é a minha opinião. O queridinho de muita gente, lançado em 2006, mais um filme cheio de detalhes e a volta do diretor do primeiro filme, o James Wong, fazendo mais um belo trampo. Não vou enrolar muito aqui na intro não, porque eu assisti de novo o filme Premonição 3 e reuni cada detalhezinho que você perdeu nele. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, quero ressaltar um detalhe importante aqui. Você vai ver que ao longo do vídeo, o personagem do Tony Todd não aparece no filme. Na verdade ele aparece, mas de outra forma. Quando chega na montanha russa, lá no parque, o diabão lá começa a falar umas frases. You can run, but you cannot hide. No caso, quem narra a voz do diabão aí é justamente o Tony Todd. E também lá no final do filme, tem uma fala no metrô falando que esse é o fim da linha. End of the line. The next stop is the end of the line. Também foi narrado pelo mesmo. E assim como os outros filmes, o filme prenuncia muita coisa logo na intro do filme. Então mostra logo uma montanha russa, que é justamente onde acontece o primeiro acidente e onde a Wendy tem a primeira premonição dela, salvando a galera ingrata da montanha russa que ficam vivos. Aparece essa cartomante também. Geralmente o cartomante lê cartas para ler o futuro, coisa que a nossa amiga Wendy aqui, que tem premonições de coisas que acontecerão no futuro. Aparece um cavalo na carta e uns cavalos no carrossel. Perto do final do filme, um dos causadores da perda de vida de uma galera lá é justamente um cavalo que fica assustado. Essa parada aqui rodando loucamente também lembra uma hélice, forma como mais tarde o nosso amigo Frank aqui acaba perdendo a vida dele. Nessa imagem aqui tem uma mulher com pregos na cara, mesma forma como a Erin perde a vida dela, com uma pistola de pregos. E lembra que eu falei sobre superstições lá no segundo filme? No segundo vídeo? Pois é, aqui também mostra essa roleta aqui ó, com alguns naipes. Mais tarde no filme eu falo mais sobre isso. Mostra duas mulheres falando que as irmãs elétricas desafiam a morte. Mais tarde no filme, Ashley e Ashley acabam morrendo enquanto estão fazendo bronzeamento artificial, que são amigas e inicialmente elas seriam irmãs gêmeas, mas acabaram mudando no final. Aqui uma mulher com espada na boca. Mais tarde a Perry, a japonesinha aí, acaba perdendo a vida dela com uma estaca empalando ela. Sorte, destino e morte. Também fica demonstrando aí várias vezes a imagem do próprio demônio, que tá por trás de tudo. Galerinha aí vai em um brinquedo chamado High Dive, porém na foto que a Wendy tira, o V tá apagado, aparecendo apenas High Die, ou Morte no Alto. O Kevin sugere pro pessoal ir comer alguma coisa antes de ir pra montanha russa. O Jason fala que não é uma boa ideia e o Kevin fala que o que não mata, engorda. O que não mata, engorda. A Wendy tá tirando foto de tudo, de todos aí, e o prenúncio da morte do pessoal todo é justamente pelas fotos que ela tirou. E a ordem é determinada pelo lugar que sentaram no carrinho na montanha russa. Devolve, Kevin. Já foi. Cara, quem que faz isso em sã consciência, do lado da namorada ainda, doente? Um segundo antes dessa imagem que eu tô mostrando aí, aparece a calcinha das meninas. E logo depois que elas ganham o prêmio, elas ganham esse coqueiro aí. A imagem das calcinhas dela seria o prenúncio que vão fazer um bronzeamento artificial lá com marquinhas. Tanto é que uma delas fala isso. O Stamets disse que adora marquinha. E o coqueiro é praticamente o logo do lugar onde elas vão fazer o bronzeamento. Pedire? O Lewis fazendo o teste de força aí dele com um martelo até que chega ao topo e arranca a cabeça dele, prenunciando a forma horrível que ele perde a vida dele mais tarde. Logo após isso aparece um demonião falando que você pode fugir, mas não pode se esconder. É o que geralmente sobreviventes tentam, eles tentam safar da morte, mas no final a morte acaba pegando eles de qualquer jeito. E o nome da montanha russa aí é Voo do Diabo, fazendo referência ao voo do primeiro filme. Não há saída, te vejo em breve. Como se fosse um aviso, né? Entrou aí, já era mesmo. Mesmo que saia vivo, a morte te busca depois. E também, te vejo em breve, é a mesma coisa que o Tony Todd fala pro Alex no primeiro filme. Vejo você em breve. E do mesmo jeito que o Alex no primeiro filme fica meio cabreiro com os parafusos soltos lá no voo, aqui a Wendy também olha para um lugar da montanha russa onde parece que tá meio solto. E por acaso do destino, tem um esqueleto com uma foice aqui, com chifres do demônio também. Todo mundo aí quer ir na frente, menos a Wendy, porque ela tá com medo. Então o Kevin decide tirar na moeda, ou na sorte. O namorado da Wendy simplesmente larga a namorada dele pra ir na frente com outra menina. Um gênio, né? Então eles vão justamente pro portão 6,
que caso você não se lembre, 666 seria o número da besta. E esse número por acaso também aparece no primeiro filme, antes do voo 180, no próprio aeroporto. E quando o carrinho da montanha-russa vai começar a andar, começa a pingar esse líquido vermelho aí, algo relacionado à hidráulica do brinquedo. Porém, pinga vermelho, como se fosse sangue. Por acaso, quase tudo nesse parque de diversão tem algo a ver com o diabo inferno, né? Nesse brinquedo aqui, por exemplo, Hell's Gate, ou Portão do Inferno. Enfim, o suposto acidente acontece, daquele naipe, nego sendo jogado pra fora do carrinho, sendo atingido, enfim, horrível. Mas daí a Wendy acorda, surta e o pessoal aí sai todo mundo do carrinho. Ela ainda tenta parar o outro carrinho com o namorado dela e a namorada do Kevin, mas os caras dão play mesmo assim e a galera vira estampa de camisa. Lá no primeiro filme, 7 pessoas saem vivas do voo 180. Aqui tem 7 pessoas que morreram no carrinho da montanha-russa. O elenco do filme teve que andar 26 vezes na montanha-russa em uma única noite para gravar a cena principal aí de premonição. A Wendy vai pegar umas paradas no armário dela que tem a numeração D073. As próximas vítimas aí dos acontecimentos são a Ashley e a Ashley, que colocam o termostato lá em 73 Fahrenheit e acabam virando carvão. Não acha patético meu sobrenome ser o mesmo do colégio? Gravem isso na cabeça de vocês, é importante para mais tarde. As meninas convidam a Wendy para fazer o bronzeamento artificial, talvez isso anime um pouco ela, já que ela perdeu o namorado dela. As meninas vão lá fazer o bronzeamento e aqui mais um prenúncio, extremamente inflamável. As meninas logo vão pegar fogo. Enquanto isso, a Wendy vai vendo as fotos que ela tirou do pessoal lá no parque de diversão e ela sente também o famoso ventinho da morte, que a gente já viu no primeiro e segundo filme, geralmente aparecendo antes de alguém morrer. E outra coisa, parece esse boneco aí do Joey Ramone, que morreu dia 15 de abril, e a menina aqui colocam exatamente 15 minutos para elas se bronzearem. Não acho que tenha sido coincidência. O CD que ela pega para colocar a música é o volume 6, mais uma vez fazendo referência ao número da besta. E por acaso a música que toca é Love Roller Coaster, que se você passar para português, roller coaster seria montanha russa. Enfim, as paradas aí dá curto, prende elas dentro da câmara e elas acabam virando churrasco, literalmente. E o caixão delas ficou exatamente da mesma posição que estava a parada de bronzear delas lá. Lá no enterro, a Wendy fala pro Kevin sobre a teoria dela das fotos, que a pessoa da foto saiu meio que com uma dica do que vai acontecer, o que vai tirar da vida dela. Por exemplo, o Jason aí tá do lado da montanha russa, ele morreu na montanha russa. As meninas estão aí do lado do coqueiro e a foto parece que tá meio queimada, sugerindo exatamente que elas morressem queimadas. O Kevin, dirigindo o carro, se distrai vendo as fotos, tentando achar algum padrão e quase atropela o trabalhador aí. Na porta do caminhão do cara tem esse número 555-0180. 180, fazendo mais uma referência ao avião do primeiro filme. Eles param em um drive-thru de um fast food e o caminhão que passa atrás deles é o mesmo que aparece no acidente do segundo filme. No caso é aquele cara que tá bebendo lá bebidas alcoólicas enquanto dirige e trabalha. No painel aí do fast food, a palavra controle dá uma falha e acaba sumindo, mostrando pra Wendy que nada tá nos controles dela. E é bom enfatizar também que o filme todo deixa bem claro que ela é super controladora com tudo, no caso a Wendy. Tanto é que no começo ela fala que não aguentaria ficar com o Kevin aí, porque ela é muito controladora. E ele é tonto demais. Você sabe, eu sou super controladora. Eu não aguentaria isso. E o mais assustador dessa cena é que além do cara do caminhão praticamente prender eles ali com o caminhão, o rádio perde o controle e começa a tocar uma música chamada Turn Around, Look at Me, que fala, tem alguém andando bem atrás de você, vire pra trás. E na cena lá atrás, lá em cima, tem um caminhão descendo descontrolado, desgovernado, sem freio, indo exatamente pra direção do carro deles. Que por acaso, o caminhão tem a cor vermelho, branco e azul, lembrando a bandeira da França, fazendo referência ao primeiro filme. Eles até conseguem sair do carro, mas quem estava na frente deles, que era o Frank, acaba perdendo a vida dele com uma hélice na cabeça, que é a hélice do motor do carro do Kevin. Eles vão ver outras fotos para ver quem possa ser a próxima vítima e tem uma foto em questão que mostraria como seria a sequência. Eles não sabem quem possa ser, porque o cara que trampava lá no parque colocou a mão na frente da câmera. Mas tem um detalhe, esse bracinho aí,
indica que é a irmã da Wendy e que ela também tá na lista. Algumas cenas atrás, a irmã da Wendy aparece no quarto dela reclamando que a Wendy tinha pego a pulseira dela, e mostra muito bem como que é a pulseira. A Wendy só se toca nisso lá no final do filme. Eu assistindo pela quarta vez que fui ver que isso daí tava desde o começo do filme, cara. Eles vendo as fotos aí, descobrem que a próxima vítima pode ser o Lewis e vão lá tentar avisar o moleque. Chegando lá, o Wendy começa a associar tudo o que tem na academia com o que tem na foto que ela tirou. E aqui também tem uma referência ao primeiro filme. O moleque vai tomar água no bebedouro e cai um monte no chão. Nisso, o mano coloca um rádio bem próximo de onde está caindo água, referenciando algo parecido que aconteceu com o Todd no primeiro filme. Ele quase morreu eletrocutado ligando o rádio na tomada enquanto a aguinha ia para os pés dele. Tudo começa a ficar um caos generalizado, com os caras gritando e tal, as espadas se soltam e cortam as cordas do aparelho do Léo está usando aí. E quando ele for usar de novo a máquina, os pesos acabam esmagando a cabeça dele. Eles vão embora dali e vão lá conversar com o Ian e a Erin, lá na loja de ferramentas. Agora, se a gente for voltar e ver como que tá a foto deles, você vai ver uma arma apontando para Erin, pronunciando que a arminha de pregos que o Ian usa aí vai acabar com a vida dela. Inclusive, na foto ela tá com a mão na cara, meio que tampando ela. É o mesmo jeito que ela perde a vida, também com a mãozinha na cara. E em cima dele está escrito Skill, mas se você for ver bem, o S tá meio escuro, ficando apenas a palavra Kill destacada, ou matar em português. Mais tarde a gente descobre que o Ian aí acaba sendo esmagado por essa placa aí. Agora olha bem o formato dela. Lembra um pouco o formato dessas plaquinhas aí escrito Kill. E logo quando mostra o Ian aí, tem uma plaquinha também que eles entregam 7 dias por semana, no caso a loja, deixando um set bem destacado ali, fazendo referência a esse número bastante usado nos filmes. Por exemplo, os 7 sobreviventes do primeiro filme e os 7 que morreram no começo desse filme na montanha russa. E o 7 também é o número da sorte. O Ian puxa um quadro e alguns pregos acabam caindo no chão, pronunciando o que estaria por vir. E nessa chave aqui tem as siglas Unity 081. Se você espelhar a imagem, o 081 vira 180, fazendo referência ao voo 180 do primeiro filme. Enfim, os bagulho fica louco aí, tudo acaba com os pregos furando a cabeça da Erin. E o Ian também fala sobre a princesa Diana, que morreu lá na França, fazendo mais uma referência ao primeiro filme, que inclusive, no primeiro filme, aparece uma imagem do acidente dela, que acabou tirando a vida da princesa. A Wendy vai pra casa e aí sim ela consegue perceber que a próxima no carrinho era a irmã dela. E eu acho incrível nesse filme aqui que pra todo mundo que ela tenta ligar, simplesmente ninguém atende o telefone. Parece eu atualmente. A dica da foto da Wendy seria a camisa com o nome McKinley. Lembra mais cedo que eu disse pra você lembrar do moleque falando que ele tinha o mesmo nome da escola? Pois é, o Ian no caso culpa o Wendy pela morte da Erin, ele surta e vai atrás dela pra arrancar a vida dela. Por isso que a dica da morte dela seria a camisa com o nome da escola, e o nome do Ian também, né? Enquanto a Wendy tá no carro, começa a tocar a mesma música que tocou quando eles estavam no fast food, que fala que tem alguém andando atrás dela. E tem mesmo, o Ian tá seguindo ela na estrada. No meio da estrada aparece um cachorro preto, na verdade um lobo. Tem algumas lendas urbanas que um cachorro preto pode ser sinal de uma morte à frente. Então começa a mostrar o festival que tá tendo e destaca algumas coisas, fazendo referência às mortes que tiveram as vítimas. Aparece um cara em cima de um cavalo correndo, referenciando o pessoal da montanha russa, uns churrascos queimando aí no espetinho, referenciando a Ashley em Ashley, um cara tirando uma espada pra fora, referenciando o Lewis, e também a placa com o nome McKinley, referenciando que a Erin morreu e o Ian tá bolado. E o velho fala isso. Agora vamos esperar por um raio. Com certeza uma referência bem rápida do primeiro filme, que tem vários prenúncios de raio, que levaria até o final alternativo do primeiro filme, com o Alex perdendo a vida dele e tomando um choque. Uns moleque aí acende umas biribinhas que acaba assustando o cavalo, ele se solta, sai atropelando todo mundo, e até então era pra Julie ter perdido a vida dela aí atropelada pelo cavalo, igual na foto dela, porém o Kevin acaba salvando a vida dela, mudando a rota da morte, indo justamente pra pessoa que estava sentada do lado da Julie, a amiga dela, que acaba sendo empalada ao vivo. E olha que loucura, a Vanessa Hudgens fez o teste para ficar com o papel da Julie no filme, mas acabou perdendo. E também a Ashley Tisdale tentou o papel da Erin, mas também acabou perdendo. Então o próximo daqui da lista seria o Kevin. Ele seria queimado vivo aí, mas a Wendy salva a vida dele. A cena mostra o Ian, porque a próxima da lista seria então a Wendy. Os fogos atiram na direção da Wendy, ela desvia e então a lista volta pro Ian, que acaba sendo esmagado pela placa. Inclusive a cena é muito parecida com a cena do Tim, moleque que morre esmagado por um vidro lá no segundo filme.
Então chega 5 meses depois, em um metrô, onde acontece a cena final. E igual no primeiro filme, quando o Alex acha que tá safe, alguém começa a tocar a música no violão. Mesma música que tocou antes de algumas mortes. Aqui nesse anúncio faz a menção da bebida que as meninas estavam tomando antes de torrarem no bronzeamento. Ela sente o ventinho da morte e quando o metrô para em uma estação aparece esse número, 081, que aparece espelhado depois e vira o número 180, o mesmo número do voo do primeiro filme. Esse Andy's aí, um restaurante, por acaso é o mesmo restaurante que o Frank virou estampa de camisa lá no fast food. Esse depósito Built é a mesma loja de ferramentas que a Erin perdeu a vida dela nos pregos lá. Phoenix Tanning é o lugar onde as meninas foram se bronzear. E olha o telefone do lugar, 507-555-0180. 180 fazendo referência de novo ao voo do primeiro filme. E aqui tá escrito o seguinte: não tem como escapar da morte e das taxas. Se você reparar bem, a palavra morte tá maior que as outras. A Wendy tenta sair do metrô, porém a irmã dela entra bem na hora. E ela também acaba encontrando justamente o Kevin dentro do vagão. Então acontece o acidente. Todo mundo perde a vida. E quando a Wendy vai perder o dela, com o metrô indo em direção dela em alta velocidade, ela acorda de uma premonição, muito parecido com o que acontece com a Kimberly no segundo filme, que estava prestes a perder a vida dela sendo atingida por um caminhão em alta velocidade. Enfim, ela não consegue sair e olha que loucura, a música que toca depois do acidente da montanha russa é Love Roller Coaster, que eu falei lá no começo. E a que toca aqui depois do acidente do trem é Love Train. E no meio do filme o Kevin pergunta pra Wendy se ele não morreria com a cara no para-brisa ou algo do tipo. E de fato, ele mete a cara no para-brisa, só que é do trem. No segundo filme falei sobre sorte e azar, que o filme pontuava coisas do tipo. Nesse terceiro filme também tem isso. Por exemplo, a pulseira da sorte da Julie. Lá no festival tem um cara martelando uma ferradura e também no metrô tem alguns pôsteres falando sobre bilhetes sorteados. E assim como nos outros filmes, o nome dos personagens também são homenagem a diretores de filme de terror. Por exemplo, o Andy e Julie Christensen é homenagem a Benjamin Christensen, diretor de Rachan, a feitiçaria através dos tempos. Erin Ulmer, homenagem a Edgar G. Ulmer, que dirigiu um filme chamado O Gato Preto. Lewis Romero, homenagem a George Romero, que dirigiu A Noite dos Mortos-Vivos, no caso o filme de 1968, não o mais recente. Jason Wise, homenageando Robert Wise. Carrie Dreyer, homenageando Carl Theodore Dreyer. Ashley Freund homenageia o Carl Freund. Ashley Halperin homenageia o Victor Halperin. No DVD do filme tinha uma opção para você evitar a morte dos personagens, e lá também revela como que a Kimberly e o personagem do policial Burke morreram no segundo filme. Aparentemente um carro desceu uma ladeira batendo de frente com uma loja onde eles estariam. Eles tentam fugir pelos fundos, mas acaba morrendo com um triturador de madeira. Que jeito horrível de morrer. Que inclusive o final do filme aqui era para o Andy se encontrar com a Kimberly e o Burke no metrô aí. Porém, por conta de conflito de agenda, não deu para fazer esse encontro. Então fizeram do jeito que ficou. Inclusive a Kimberly seria prima da Wendy. E bom, no mapa do metrô ali só tem nome de criminoso e assassino. Por exemplo, Ed Gein, Applewhite, Chapman, uma galera zoada demais. Não vou entrar muito em detalhes, mas se você pesquisar aí você vai ver que cada estação ali é o nome de algum assassino ou algo relacionado a eles. Porém os mais destacados aqui seria a estação de metrô Booth e Oswald. Booth seria o cara que atirou em Abraham Lincoln, que já tinha sido citado no filme, inclusive ele é referenciado desde o primeiro filme, com o nome da escola sendo Abraham também. E Oswald é o cara que atirou em John Kennedy, presidente dos Estados Unidos também, que é citado desde o primeiro filme também. Jack Ruby foi o cara que tirou a vida de Oswald 2 dias depois dele ter atirado no John Kennedy. E tem uma estação de metrô aqui chamado Ruby Drive. Enfim, todas as estações e paradas do metrô que tem ligação com algum criminoso famoso, seja ele serial killer ou até líder de cultos. Também tem uma estação chamada Rua 63. 1963 foi o ano que John Kennedy virou estampa de camisa. Enfim, esses são os principais. E claro que eu também não poderia me esquecer de um nome que apareceu muito no filme. McKinley. É o nome da escola da galera aí. Também sobrenome de William McKinley, que foi presidente dos Estados Unidos, que também acabou sendo assassinado. Enfim, esse foi o vídeo. Caso eu tenha esquecido algum detalhe, deixa nos comentários, se inscreve no canal. Aproveita para ver os vídeos do primeiro e do segundo filme que tá aí já também. Muito obrigado e um beijo.